De uma enchente devastadora na Itália que arrastou dezenas de carros, a corredeiras furiosas no norte da Índia que forçaram moradores a buscar terrenos mais altos. Aqui estão 10 enchentes relâmpago devastadoras registradas em vídeo. O tsunami que atingiu o aeroporto de Sendai. Em 11 de março de 2011, o aeroporto de Sendai, no Japão, recebia seus passageiros habituais com sorrisos e muita atividade. Às 2h46 da tarde, um terremoto de magnitude 9 atingiu a costa leste do Japão, gerando um tsunami massivo que se aproximava rapidamente da costa. Dentro de minutos, uma onda de mais de 10 metros de altura atingiu o aeroporto, inundando toda a área. A água do mar invadiu pistas, terminais e infraestruturas, causando grandes danos e cortando todas as comunicações. O Japão iniciou imediatamente os esforços de restauração com o apoio das forças americanas, permitindo que o aeroporto recebesse ajuda humanitária. Graças aos esforços incessantes, o aeroporto retomou voos domésticos em abril de 2011 e estava totalmente operacional em 2012. As enchentes de Pequim, China. O verão de 2023 foi um dos mais atípicos quando se trata de enchentes na China. Monções, tufões e chuvas intensas castigaram o país, deixando milhares de pessoas enfrentando águas profundas. Em 29 de julho, 16 cidades e províncias registraram índices de chuva recordes, com o tufão Doksuri sendo o grande culpado. A capital chinesa, Pequim, enfrentou sua maior precipitação em 40 anos. Em apenas 3 dias caiu o equivalente a 7 meses de chuva. Imagens da cidade mostram o impacto dessas chuvas torrenciais. As ruas de Pequim pareciam rios. Veículos foram arrastados como brinquedos em correntezas furiosas. Em algumas áreas, era impossível distinguir onde terminava a estrada e começava o rio. Estima-se que cerca de 1 bilhão e 800 milhões de metros cúbicos de água inundaram a região. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram diretamente afetadas, sendo o distrito rural de Pequim o mais atingido. As perdas econômicas superaram 13 bilhões de dólares, tornando essa enchente um dos desastres naturais mais caros da história da China. As enchentes em Bozkurt, na Turquia. Bozkurt é uma pequena cidade com vibrantes telhados vermelhos. Após um verão escaldante, nuvens cinzentas e pesadas no céu sinalizaram algo incomum. Chuvas intensas que duraram dias fizeram o nível do rio Izan subir perigosamente. A infraestrutura antiga e a má gestão hídrica agravaram a situação. As pontes que cruzavam o rio Izan foram danificadas, enquanto a polícia alertava os moradores a se afastarem do rio e se deslocarem para áreas mais altas. Quando as águas invadiram Bozkurt, algumas casas da vila ficaram submersas. Autoridades locais mobilizaram helicópteros e barcos especializados para alcançar áreas de difícil acesso. Mais de 1.700 pessoas foram evacuadas da região afetada para garantir sua segurança. A tempestade Hans, Noruega. Em 7 de agosto de 2023, os moradores da cidade norueguesa de Hemsedal receberam um alerta assustador. O Instituto Meteorológico da Noruega emitiu um aviso vermelho de perigo enquanto a tempestade Hans se aproximava, prometendo chuvas extremamente intensas na região sul do país. Algumas áreas registraram a pior tempestade em 25 anos. Cidades inteiras tiveram que ser evacuadas enquanto a chuva torrencial castigava o país nórdico. No auge da tempestade, uma barragem no rio Glomma, o maior do sul da Noruega, cedeu. A enxurrada resultante desencadeou deslizamentos de terra e inundações catastróficas. Residências inteiras foram arrancadas do solo e arrastadas rio abaixo. As imagens capturadas por moradores mostram o momento em que casas flutuaram como se fossem brinquedos, evidenciando a força destrutiva da tempestade. Apesar de o desastre ter ocorrido em agosto, sinais de aviso já haviam surgido em julho, quando o índice de chuvas foi 300% acima da média histórica. Essa tendência continuou em agosto, com chuvas diárias nos 10 primeiros dias do mês. O impacto devastador do furacão Katrina. O furacão Katrina rapidamente se tornou uma ameaça séria para Nova Orleans e áreas vizinhas. No dia 29 de agosto, Katrina atingiu as costas da Louisiana e do Mississippi, trazendo chuvas torrenciais e ventos fortes em uma área vasta. Apesar de inicialmente ser classificado como um furacão de categoria 1, 80% da cidade de Nova Orleans ficou inundada devido à infraestrutura incapaz de resistir à força da tempestade. Essa situação perdurou por semanas.
Nova Orleans emitiu sua primeira ordem de evacuação na história. Enquanto isso, o Mississippi sofreu os maiores danos materiais ao longo de suas áreas costeiras, com 90% submersos e a água do mar avançando até 19 quilômetros terra adentro. A enchente em Moab, Utah. Moab, no estado de Utah, é uma pequena cidade próxima à fronteira com o Colorado. É um destino popular para praticantes de mountain bike, que desafiam trilhas como a famosa Slick Rock Trail. No entanto, Moab é mais conhecida por sua localização estratégica perto do rio Colorado. Antes da construção das ferrovias, a cidade era um ponto de travessia importante para viajantes a caminho da Califórnia. Em 28 de julho de 2021, uma tempestade violenta atingiu a área de Moab. Chuvas intensas causaram o transbordamento dos riachos que alimentam o rio Colorado e cortam a cidade. A água desceu rapidamente pelos cânions próximos, bloqueando o tráfego na rodovia 191. Um morador local posicionou-se próximo a um leito de rio seco e gravou o momento em que a enxurrada começou a atravessá-lo. O que antes era um córrego seco transformou-se em um fluxo poderoso de água lamacenta, que desceu com velocidade impressionante, esculpindo novos caminhos pelo solo seco. O gerente da cidade descreveu o evento como uma tempestade de 100 anos. Isso não significa que ela ocorra apenas uma vez por século, mas que há apenas 1% de chance de um evento semelhante acontecer em qualquer ano. Curiosamente, Moab vivenciou outra tempestade de 100 anos apenas 13 meses depois. Chuvas intensas em Lanzhou, na China. Lanzhou, capital da província de Gansu, é conhecida como um importante centro industrial no noroeste da China. Porém, também é famosa por ser uma das cidades mais poluídas do mundo, com péssima qualidade do ar. No início de julho de 2018, chuvas intensas e persistentes em Lanzhou causaram inundações generalizadas pela cidade. Curiosos observaram enquanto a água girava ao redor de seus carros, incapazes de intervir. Ninguém conseguiu resistir à força da mãe natureza. As inundações relâmpago não apenas causaram danos materiais significativos, mas também interromperam a vida diária dos moradores, submergindo áreas residenciais e paralisando o tráfego. Felizmente não houve vítimas. As enchentes de Frankfurt, Alemanha. Frankfurt, a quinta cidade mais populosa da Alemanha, é uma das maiores potências financeiras do mundo, ao lado de Paris e Londres. Apesar de toda a riqueza que circula pela cidade, em agosto de 2023, foi a água que dominou as ruas. Chuvas torrenciais atingiram o sul da Alemanha, resultando em centenas de porões e ruas inundados em Frankfurt. No entanto, não foram apenas as áreas residenciais que sofreram com as enchentes. As cenas registradas na estação de trem Hauptbahnhof mostraram o quanto o transporte subterrâneo foi afetado. Viajantes que passavam pela estação precisaram improvisar, alguns literalmente torcendo suas meias encharcadas após atravessarem áreas alagadas. Nos arredores, o aeroporto internacional de Frankfurt também foi duramente atingido. Diversos voos tiveram que ser cancelados, deixando passageiros presos até que as condições melhorassem. Embora ainda não se saiba ao certo o custo total dos danos causados pelas enchentes de 2023, o impacto foi significativo. Para efeito de comparação, enchentes anteriores em julho de 2021 causaram um prejuízo de US$ 1,5 bilhão ao sistema de transporte subterrâneo de Frankfurt. As enchentes repentinas em Gênova. Continuando a jornada pela bela Itália, após Milão, nossa próxima parada é Gênova. Gênova, também localizada no norte da Itália, é um dos maiores portos marítimos do país e um centro econômico crucial, contribuindo significativamente para a economia italiana. Com seu terreno situado entre montanhas e o mar, Gênova é vulnerável a enchentes repentinas que descem das montanhas durante chuvas intensas. No dia 4 de novembro de 2011, uma enchente repentina atingiu Gênova. Em apenas 24 horas, os níveis de chuva atingiram recordes, ultrapassando 500 milímetros em algumas áreas. A tempestade tropical Alberto em Surfside. Surfside, uma bela cidade praiana no Texas, nos Estados Unidos, localizada perto do Golfo do México, atrai turistas com suas paisagens naturais deslumbrantes e atividades ao ar livre emocionantes. No dia 19 de junho, a primeira tempestade tropical da temporada de furacões de 2024, chamada Alberto, atingiu o Texas. A região sofreu com inundações generalizadas após chuvas fortes e ventos intensos provocados por Alberto. Enchentes repentinas varreram áreas residenciais,
embora a construção robusta das casas tenha ajudado a minimizar os danos aos moradores. Graças aos alertas de enchentes, esforços de ajuda e evacuações realizadas pelas autoridades locais, não houve vítimas. As enchentes de verão no Paquistão. O Paquistão, localizado no sul da Ásia, é um país rico em cultura e história. É conhecido por seu terreno diversificado, que inclui as imponentes montanhas do Himalaia e Karakoram no norte, vastas planícies ao longo do rio Indo e desertos ao sul, como o Uttar. No entanto, o Paquistão também está entre os países mais vulneráveis às mudanças climáticas e eventos climáticos extremos. Um exemplo notável foi o verão de 2022, marcado por enchentes relâmpago. Antes das enchentes, a cena à beira do rio era tranquila e típica do verão. Mas em apenas um dia, o cenário mudou drasticamente. Correntes furiosas avançaram, carregando destroços e lama. Os danos econômicos foram avaliados em bilhões de dólares, com perdas significativas de empregos devido ao impacto na economia. Felizmente, não houve vítimas. As enchentes em Milão, na Itália. Milão, localizada no norte da Itália, é uma das cidades mais desenvolvidas da Europa. Além de ser uma capital global da moda, também está entre as 10 principais cidades do mundo em design. Em maio de 2024, tempestades prolongadas acompanhadas de chuvas intensas fizeram o rio Seveso transbordar, sobrecarregando os sistemas de drenagem e resultando em inundações generalizadas em toda a cidade. As enchentes causaram danos materiais significativos e perturbaram as atividades diárias dos moradores de Milão. As autoridades iniciaram prontamente esforços de recuperação e aprimoraram os sistemas de alerta de enchentes e gerenciamento de riscos para estarem mais preparadas para eventos futuros semelhantes. A inundação no Parque Nacional de Yellowstone. Quando pensamos no Parque Nacional de Yellowstone, frequentemente imaginamos paisagens deslumbrantes e animais selvagens, ou até mesmo o supervulcão oculto. Chuvas regulares geralmente contribuem para cenários renovados e exuberantes. No entanto, no verão de 2022, poucos poderiam prever que essas chuvas se transformariam em uma enchente repentina, alterando drasticamente a paisagem do parque nos dias seguintes. As águas que corriam rapidamente destruíram muitas estradas, incluindo as entradas do parque, isolando algumas áreas e forçando fechamentos temporários. Reparos emergenciais foram realizados rapidamente. Notavelmente, pouco mais de 2 semanas depois, a rota ao norte foi reaberta. Apesar dos danos materiais significativos, não houve vítimas. A preservação do Parque Nacional de Yellowstone. O Parque Nacional de Yellowstone é amplamente conhecido por seus cenários de tirar o fôlego e suas riquezas naturais. Ainda assim, eventos climáticos extremos, como as enchentes mencionadas, desafiam constantemente a resiliência ecológica e a infraestrutura do parque. Com o apoio de agências locais e internacionais, os esforços para preservar sua beleza icônica são contínuos. As ações incluem melhorias nas infraestruturas internas, como estradas e passarelas, e o reforço de sistemas de drenagem para minimizar impactos futuros de chuvas intensas. A resiliência japonesa após o tsunami de 2011. O Japão, conhecido por sua infraestrutura avançada e resiliência em face de desastres naturais, foi profundamente impactado pelo tsunami gerado pelo terremoto de 2011. O evento destruiu vastas áreas costeiras e desafiou a capacidade do país em lidar com desastres de grande magnitude. Esforços incansáveis foram realizados para reconstruir as áreas afetadas e proteger as comunidades contra futuros eventos climáticos extremos. Esse compromisso continua sendo um modelo global de resiliência e preparação para desastres. O furacão Hilary em Wrightwood, Califórnia. Wrightwood é uma pequena cidade na região de San Bernardino, localizada a cerca de 1.800 metros acima do nível do mar, nas montanhas de San Gabriel. Ela está a cerca de 110 quilômetros a nordeste de Los Angeles. Enquanto os moradores geralmente se preocupam com incêndios florestais no verão, algo muito diferente estava em suas mentes em agosto de 2023. O furacão Hilary. Hilary, um furacão de categoria 4, quebrou recordes em 4 estados como uma das tempestades tropicais mais úmidas da história. Em 20 de agosto, o furacão atingiu a península da Baixa Califórnia, no México. Enquanto isso, em Wrightwood, um pai e seus filhos observaram o impacto dos remanescentes da tempestade descendo pelas montanhas próximas. Gravações mostraram o Canyon Ship sendo tomado por uma onda de detritos de avalanche acumulados durante o inverno.
À medida que a água descia, acumulava mais detritos, bloqueando barragens de controle e liberando fluxos ainda maiores. Nos dias anteriores à chegada de Hilary, o Centro Nacional de Furacões emitiu seu primeiro alerta de tempestade tropical para o sul da Califórnia. Prevê-se que, em algumas áreas, caiu mais chuva em um único evento do que o volume esperado para um ano inteiro. Hilary foi um evento raro na Califórnia. Antes disso, a última tempestade tropical a atingir o estado havia sido em setembro de 1939. Essa raridade ocorre porque as correntes frias e os ventos não favorecem a formação de furacões na região. Se você gostou deste vídeo e quer ver outro com histórias igualmente impressionantes, clique no link que aparece na tela agora. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Como sempre, obrigado por assistir e nos vemos na próxima.